Olá a todos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é a pastora Lu. E hoje nós iremos falar um pouco sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre um exemplo do casamento judaico antigamente e o arrebatamento. Como nós sabemos, Jesus, ele é judeu e ele fazia coisas como judeu. E ele mesmo disse que veio cumprir toda a lei. E a tradição de um casamento judeu, antes, quando um pai queria que o seu filho casasse, ou queria encontrar uma esposa para seu filho, ou até mesmo este filho queria encontrar uma esposa para si, ele ia na casa do pai da noiva e fazia um contrato rigoroso de matrimônio, legal, verdadeiro, e o mais importante era o preço que o noivo estaria disposto a pagar. Em primeiro lugar, ele ia na casa da noiva fazer esse contrato. Em segundo lugar, ele deixaria um dote, mas não era qualquer preço, era um preço que lhe custava muito caro. Nós sabemos que Jesus pagou um preço muito alto pela sua noiva, a igreja. Em terceiro lugar, antes de ir embora, ele dizia para a sua futura esposa que iria preparar lugar e assim que estivesse pronto, voltaria para buscá-lo. Isso nos lembra de algo que Jesus nos disse lá no livro de João, capítulo 14, versículo 2, quando ele falava assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Jesus pagou um alto preço, um preço muito caro ali naquela cruz. Morreu, ressuscitou e voltou para a casa do Pai. E em breve voltará para sua noiva, a igreja, homens, mulheres de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações. E voltando aqui para o casamento judaico, o filho ia preparando a casa, mas somente o pai sabia quando estava pronta e se precisava arrumar algum detalhe, se estava faltando alguma coisa. Por isso, quando alguém perguntava para aquele noivo quando ele voltaria, ele respondia: somente o pai sabe, porque na verdade ele não sabia, por causa da sua experiência. O seu pai era mais experiente, já tinha passado pela mesma experiência, então ele sabia quando estava tudo pronto. Ele sabia quando a casa estaria pronta para receber a sua noiva. E o que Jesus nos disse a respeito da sua vinda? Em Mateus 24, 36, somente o Pai sabe o dia e a hora. E quando a casa estava pronta e preparada, o pai liberava o filho para buscar a sua noiva. E esse filho ia juntamente com seus amigos e enviava um mensageiro para dizer que estava chegando. Porém, a noiva já devia estar pronta, com todo o enxoval pronto, o vestido preparado para o casamento, e avisando as amigas para que estivessem também preparadas com ela, com lâmpadas acesas, pois o noivo poderia chegar a qualquer momento e elas teriam que sair ao encontro do noivo. Poderia ser à noite, então elas teriam que sair com suas lâmpadas acesas, né? E é exatamente também o que a igreja tem que estar preparada, com suas lâmpadas acesas, preparada com o óleo do Espírito Santo. E nós, a igreja, todos os dias estamos esperando para o maior evento da nossa vida, para o dia mais importante de toda a igreja, o dia em que o nosso noivo virá buscar a sua noiva. E a tradição mandava que ela devia ser conhecida como consagrada, separada e comprada por preço. Por isso ela devia estar com um véu na cabeça, sinalizando que foi comprada, que foi separada para esse dia, para que não houvesse dúvida quando o retorno do noivo acontecesse. No período de espera, deveria usar um véu para que outros jovens soubessem que ela já estava compromissada e não se aproximassem dela.
Hoje a igreja deve se apresentar com um véu, ou seja, com um posicionamento para que não possa violar esse contrato com aquele que pagou um alto preço por ela. A igreja hoje tem que estar preparada, porque a vinda de Jesus será no abrir e fechar de olhos, no momento em que ninguém se espera. Como diz no livro de Mateus 24, 22, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Igreja, que nós possamos estar preparados, porque Jesus nos deixou sinais. No livro de Mateus, capítulo 24, quando os discípulos perguntaram para Jesus de quando aconteceriam essas coisas e que sinais haveria do fim do mundo, Jesus começou a dar-lhes alguns exemplos. E ele falava: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E nós estamos vendo muitos terremotos, estamos vendo fome em vários lugares, estamos vendo inundações em vários lugares, estamos vendo doenças em vários lugares, estamos vendo muita coisa acontecer, muitos sinais. E o Senhor Jesus falava assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Quantas perseguições os cristãos têm sofrido. E então nós sabemos que a palavra do Senhor tem se cumprido dia após dia. E o Senhor Jesus, ele deixou bem claro, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será um dia em que ninguém estará esperando. Será um dia em que o mundo não saberá, porque o próprio Jesus nos advertiu, que naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai, como ele disse. Então, igreja, que nós possamos vigiar, nós possamos despertar, acordar, porque muitos têm morrido pela sua fé, muitos têm sofrido perseguição. O mundo está vivendo num caos, o mundo está sofrendo, o mundo está chorando. E nós sabemos que são o princípio das dores, que nós possamos preparar a nossa vida, que nós possamos estar atento, parar de criticar, parar de ver a vida do próximo, mas olhar para si, porque cada um vai dar conta de si para Deus. Eu não vou dar conta da vida de ninguém para Deus, eu vou dar conta da minha vida somente para Ele. Então, eu tenho que cuidar de mim. Nós, como igreja, nós temos que cuidar, que estarmos preparados como aquela noiva, estar ali preparada, porque a qualquer momento o noivo irá voltar. A qualquer momento o noivo irá vir buscar a sua noiva. Igreja, acorda, desperta, não é hora de brincar, não é hora de fingir, não é hora de brincar de ser crente. Acorda, igreja, Jesus está voltando.